Vamos para aquela que é a terra melhor de todas, a terra de Deus, a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 ao verso 26. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Mateus 16, do 13 ao 26. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua alma, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, é com temor e tremor que nos acercamos da Tua palavra, sabendo que é o Teu Espírito que nos dirige, é o Teu Espírito que abre o nosso entendimento. Por isso rogamos, Pai, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas aqui, e que, Senhor, a palavra lida e exposta possa instruir, edificar e libertar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Essa semana nós estudamos na célula sobre aliança. E eu queria começar com essa pergunta: quão real é a nossa aliança? A nossa aliança com Cristo, a nossa aliança com o corpo de Cristo, a nossa aliança e comprometimento com a ordenança de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. Porque o processo da salvação não se esgota com a nossa decisão de nos batizar e sermos incorporados ao rol de membros, ao corpo de Cristo, que são duas coisas diferentes. Lembro que algumas vezes tive que explicar para algumas irmãs cujos filhos haviam se afastado da igreja, senhoras já experientes, né, de igreja, e a igreja naquele tempo, agora não fazemos mais isso, né, pastor? A gente fazia uma revisão no rol. Tinha até um rol ativo e um rol permanente. E, às vezes, o concílio votava a exclusão de algumas pessoas. Depois vinha a mãe ou a avó chorando para mim, dizendo: pastor, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Como é que o senhor permitiu uma coisa dessa?
o senhor tirou meu filho ou meu neto do livro da vida. Eu falei, minha irmã, o rol de membros não é o livro da vida, não. O rol de membros é só um registro administrativo. O livro da vida não sou eu que escrevo. É Jesus, com tinta de sangue, que Ele derramou na cruz por você e por mim. É totalmente diferente. Então, ser religioso, frequentar a igreja, assentar-se aos bancos da igreja, é muito importante. Mas não é suficiente para a sua salvação. É necessário uma aliança. É necessário confessar. Mas não é tão somente voltando à diferença entre vida com Deus e compromissos institucionais. Não é suficiente a confissão que você fez ao tornar-se membro da igreja e ser batizado. Essa confissão te é pedida todos os dias. Porque é na construção e na maturidade da sua caminhada que a sua identidade cristã é reconhecida. Pedro, nesse texto, confessa que Jesus é o Cristo. Confessa que Ele é o Messias. Afirma e cria um vínculo de aliança e o faz, diríamos, sem entender muito bem as coisas. O faz em cima de uma convicção, de uma tradição israelita que esperava pela vinda do Messias. Porém, o faz por iluminação do Espírito. Coisa que não estava claro para eles. E veja como não é difícil nós perdermos de vista a realidade da ação de Deus, da presença de Deus. Você está com a Bíblia aberta? Eu preciso que você esteja. No capítulo anterior a esse momento da confissão de Pedro, Jesus curou a mulher cananeia. Jesus curou muitos enfermos, no capítulo 15, verso 29 a 31. Jesus multiplicou os pães e os peixes. E esses 12 homens, junto com uma multidão, assistiram tudo isso. Porém, quando Jesus olha para eles e pergunta, que dizem os homens que eu sou? Um diz, tu és Jeremias, Elias. Não era espiritismo não, irmãos, irmãs. Não era reencarnação, não. É que na tradição judaica, a vinda do Messias seria antecedida por um profeta precursor, que seria como Elias, ou do estilo de Elias, do estilo de Jeremias. Por isso essa afirmação deles, uns dizem que é Jeremias, ou seja, uns estão dizendo que tu és o profeta precursor. E havia uma naturalidade nisso, porque os grandes profetas também realizaram sinais e prodígios. E havia uma diferença entre ser o profeta precursor, que veio a ser João Batista, e ser o Messias. Porque o Messias haveria de remir o povo. O Messias haveria de firmar uma nova aliança com Deus. O Messias haveria de edificar um novo povo, do qual eu e você somos partes. Isso faz muita diferença. Tinha muitas ideias. Havia muitos modelos, para não falar estereótipos, de como deveria ser o Messias. Os caminhantes de Emaús declaram, depois de Jesus ter sido crucificado, não atentando na palavra de Jesus de que ele haveria de ressuscitar, ao terceiro dia voltavam para casa, e um deles diz, nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel. Porque, à semelhança dos discípulos, os 12, aqui reunidos com Jesus, os caminhantes de Emaús e ainda nós, construímos figuras sobre Jesus que nem sempre correspondem aos propósitos de Deus e à aliança de Deus conosco. Outro dia eu vi um vídeo que lá nos faz rir, né? Uma moça orava numa igreja pentecostal. No meio da oração, caiu
um suporte de microfone no meio da oração em que ela orava para Jesus. Caiu o suporte do microfone e ela, Virgem Maria. Falei, eita, confusão religiosa no Brasil, né? Quer dizer, ela estava fazendo uma oração, firmando uma aliança, porém, algo dentro dela, ou seja, uma religiosidade popular, cristã, católica, romana, aflora e toma o lugar daquilo que ela mesma estava orando e pedindo. Mas isto foi o que aconteceu com Pedro. Ah, meu irmão, minha irmã, a nossa aliança com Deus tem que prevalecer sobre a carne. A nossa aliança com Deus tem que ser tão cotidiana que revigora a nossa alma, refresca os nossos pensamentos e muda as nossas atitudes. Não dá para ser tão somente um simbolismo religioso, não dá para ser somente uma frase, aleluia, glória a Deus. E tudo isso são exclamações absolutamente legítimas, mas muito mais legítimas quando aflora da alma lavada, remida no sangue do Cordeiro e que está num processo discipulado rumo à santidade, à estatura do varão, da mulher perfeita em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, eu estou convencido que você está aqui com esse santo propósito de que a sua aliança não seja passageira, não seja ocasional, mas seja verdadeira e permanente. Porque isso é aliança com Deus. Há tanto engano que a igreja, no decorrer da história, quando Jesus disse, esta é a pedra, ou noutra tradução, tu és a pedra, foi confundida. E a confusão está até hoje, de que a pedra, ou seja, a pedra fundamental de Deus neste mundo seria Pedro. E ele era o primaz da igreja. E isso está presente. Só que Pedro não concorda com isso. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega para o Sinédrio e muitos dos oficiais da liderança religiosa judaica, ele diz, este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Então você não pode construir alguma coisa que não seja sobre esta pedra, se é que você constrói para a eternidade. A sua vida, ainda que esteja já passados anos, como eu, ou no começo dos anos, como muitos aqui, a sua vida só pode ter um fundamento. Para dar certo, para obter frutos, para gerar alegria e para ser bênção às pessoas que convivem com você, ponha Jesus como fundamento e a sua palavra. Não há outro. Mas o nosso coração é volúvel, porque muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos se sobrepõem à nossa experiência já com Deus e até mesmo à palavra que nós já incorporamos. E isso acontece com Pedro. Como você pode observar. Ele olha para Jesus, Jesus, em cima da confissão de Pedro, diz, olha, Pedro, vocês têm que atentar para o seguinte, é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite no terceiro dia. Seja preso, condenado, morra e ressuscite no terceiro dia. Aí Pedro vira conselheiro de Jesus. Quantos aqui já deram conselho para Deus? Eu não vou levantar as duas mãos, porque a primeira está com o microfone, né? Ele vai dar conselho para Jesus. Cuidado para não cair no erro de Pedro. Diz assim, Senhor, não é bem assim que o Senhor tinha que ter feito. Senhor, chamou Jesus no canto e disse, Senhor, não vai acontecer assim com o Senhor. E Jesus tem que ser severo, como é comigo, frequentemente. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus, mas dos homens.
E ele diz, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que der a sua vida, por amor de mim, ganha-la. Assim que nós estamos numa carreira, numa caminhada. E nessa caminhada, ora nós estamos sobre a influência da carne, ora estamos sobre a influência do Espírito. O processo da aliança com Deus e o processo de ser o discípulo é vencer a carne para viver pelo Espírito. E como viver pelo Espírito? A primeira coisa é que você e eu temos que reconhecer que somos pecadores. Temos que reconhecer que somos carne. E sendo carne, nós muitas vezes somos movidos pelos nossos sentimentos e não pelo Espírito. Somos movidos pelos nossos desejos e não pela palavra. E isso nos coloca num conflito permanente. Os próprios anjos tiveram livre vontade. Você sabia? Deus deu livre-arbítrio também aos anjos. E diz que uma porção significativa, alguns dizem 1/3, se rebelaram, liderados por Lúcifer, cujo nome significa príncipe de luz. Ou seja, dentre as hostes celestiais aconteceu rebelião. Mas essa rebelião se faz notar já na criação do homem. O caminho de Deus estava oferecido, a proposta de vida abundante estava oferecida, a aliança permanente com Deus estava oferecida, mas o homem rendeu-se à sua carne. Rendeu-se ao seu desejo. E esse conflito permanece. E reconhecer a existência do conflito é a única maneira de vencê-lo. Eu dava um curso, também passei uma semana dando curso de Bíblia em Belo Horizonte. E o curso era sobre Paulo, e eu falava que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, anunciando a graça. Aí uma irmã falou, eu não sou mais pecadora, porque Jesus já lavou todos os meus pecados. Eu falei, são duas coisas diferentes. Jesus lavou todos os seus pecados, mas o pecado ainda habita em você, como habita em mim. O apóstolo Paulo diz com clareza, o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu deveria fazer, eu não faço. Então, reconhecer esse conflito, esse confronto, que se dá diariamente, é realmente o grande passo para você não perder de vista onde você está e onde você deseja chegar. Ou seja, a vivência de um varão, de um homem, de uma mulher de Deus, santificado, renovado. Uma vida rendida a Deus. É a glória de permitir que Deus habite em nós. Ou a escolha por uma vida própria, independente de Deus, que é fonte de trevas e do jugo do inferno. Qual é a nossa escolha? O que nós estamos escolhendo? Isaías 55, versículo 7 diz, dá para pôr lá, eu gostaria que a congregação repetisse comigo. Deixe o perverso o seu caminho. Repitam comigo. Deixe o perverso o seu caminho. O iníquo, os seus pensamentos. O iníquo, os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Você tem um parceiro, o Espírito Santo, que mantém viva a presença de Jesus, está caminhando contigo, para que tu sejas vitorioso, vitoriosa, diante dos apelos da própria carne, das obras do velho homem, a vontade própria.
A autoconfiança. Pedro, quando Jesus anunciava seu caminho para a prisão e morte, Pedro disse para Jesus: estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Esse é um dos momentos trágicos na Bíblia. O outro que eu me lembro é Sansão, depois de ter prevaricado, quebrado a aliança com Deus. Os filisteus atacam e ele diz: vou na minha força. E o texto diz, que é um texto dos mais tristes da Bíblia, Sansão não se dera conta que o espírito se retirara dele. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu te digo, hoje mesmo me negarás 3 vezes. Esses 2 exemplos é para que você também se identifique com eles e reconheça a nossa inclinação ao pecado, reconheça a força da nossa carne, mas dedique-se a deixar que a força maior, que é o poder do Espírito Santo, pela palavra do Deus vivo, nos forja novas criaturas. Só que para isso, Jesus deu um caminho. Negar-se a si mesmo. Ah, meus irmãos, isso é uma coisa difícil. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. Se alguém passa por nós e não nos cumprimenta, a gente pergunta: o que fulano tem contra nós? Porque nós gostamos de atenção. Nós gostamos de elogio. Nós pastores, por exemplo, gostamos de elogio. As pessoas vêm: pá, pastor, que palavra. A gente fala: é o Senhor. Não é? Mas por dentro a gente está assim, feliz. Poxa vida, não é? Deus me usou, que bênção. Não é verdade? Por quê? Porque nós, desde o nascimento, queremos ser centro das atenções. Vê a criança quando nasce, o que você faz quando nasce? A primeira coisa, berrar. Se não berra, bate no bumbum para berrar. E dali por diante é berro constante. Até depois de grande, só não berra para os outros verem, mas berra por dentro. Porque está sendo marginalizado, que não está tendo a atenção que gostaria de estar, porque nós queremos ser centro das atenções. Qual é a grande onda desse mundo conectado? É o like. Todo mundo quer que eu goste dele. Então, você sabia? Essa semana eu tive 200 likes. Outra: isso não é nada, eu tive 250 likes. Por quê? É vaidade pura. É a carne se sobrepondo, é a carne mostrando o seu interesse ser o centro. Mas nós temos que tirar a carne do centro e botar Jesus e a sua palavra, porque você não tem futuro eterno sem pôr Jesus e a palavra no centro. Sabe o que Paulo dizia? Até uma frase violenta: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não seja eu desqualificado. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tornar-se discípulo, esmurrar o corpo, controlar, deixar que o Espírito nos dê graça para controlar os impulsos da nossa carne. Tomar a cruz e seguir. Paulo ensinou: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e assim entregou por mim. Gálatas 3:20. Mas como fazer isso? Como desenvolver uma personalidade biblicamente identificada com Cristo? Paulo, Filipenses capítulo 2, verso 5, se puder projetar, é um dos versos meus prediletos. Ele diz assim, você pode repetir comigo: tende em vós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. Quais foram os sentimentos de Cristo? E eu quero encerrar. Mas eu anotei 7 coisas que eu queria sublinhar na personalidade de Jesus como modelo para você e para mim. O primeiro está nesse mesmo texto. Lá Paulo vai dizer que ele humilhou-se, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte. E morte de cruz. Essa é uma coisa que, dada a nossa natureza carnal, dada aquilo que eu sublinhei do desejo nosso de estar no centro, humilhar-se não é bem. Todo mundo, irmãos, no fundo, todo mundo quer estar na plataforma. No fundo, todo mundo quer ser aplaudido. Eu tenho como inspiração permanente na minha vida um diácono, já falecido, cuja lembrança me emociona, o seu Mário Way. Não sei quantos conheceram o Mário Way. Mário Way era casado com Dona Anita, Betsy Way, também diaconisa. Eles falavam sem abrir a boca. Eles pregavam sem abrir a boca. Em tudo que é reunião, que ele estava, que eu estava presidindo. Quando eu pensava que ia precisar de uma coisa, antes que eu falasse, ele estava com aquilo que eu precisava. Ele nunca subiu na plataforma, só quando fizeram homenagem a eles pelos 50 anos de ministério no Brasil. Mas eu acredito que o galardão dele é muito maior até que o meu, do que maior que muitos de nós, que nos pensamos demais. Porque, amados irmãos, o Filho de Deus foi humilde até a morte. A segunda coisa está em 1 João 4:8, em Romanos 5:8. Quem sabe o que está escrito em 1 João 4:8? Posso cantar um corinho, pastor? Deus é amor, a Bíblia assim nos diz. Deus é amor, eu volto a repetir. Deus é amor, buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Agora você já sabe. Podem repetir comigo? Deus é amor, a Bíblia assim nos diz. Deus é amor, eu volto a repetir. Deus é amor, buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém. E Romanos 5:8 ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma das coisas que a carne, e o diabo ao investir na carne, diz quando você está enfrentando uma luta, quase sempre fruto de decisões erradas, sua ou de quem compartilha com você. Ele sopra no seu ouvido e às vezes usa até pessoa para dizer, rapaz, você está enfrentando tudo isso, é crente. E ainda fala que Deus te ama. Como é que Deus te ama você enfrentando isso? Porque ele é a palavra diabolos, a palavra Satanás, a tradução literal é o atormentador. A função dele é tirar o foco de Deus e pôr o foco em nós mesmos. Estão lembrados da tentação de Jesus? O Filho de Deus foi para o deserto, foi tentado. O que ele ofereceu, o diabo? Ofereceu dar resposta a uma necessidade da carne. Jesus estava de jejum. Se tu és o Filho do homem, manda que essas pedras se transformem em pão. Sustento. E por aí ele foi. Tentando recolocar a necessidade da carne, se sobrepujando os propósitos de Deus. Esse é o dilema. Ele permanece.
Mas Jesus demonstrou também que Jesus era estimulador. A mulher hemorrágica, após ter sido curada, esgueirando no meio da multidão, tocando nas vestes de Jesus, não foi embora só com a cura. Jesus fez mais por ela. Sabe o que Jesus fez? Uma mulher, na Israel do século I, era a que estava no fim da fila. Numa sociedade de classificação de puros e impuros, uma mulher com constante hemorragia era a mais impura de todas. Jesus olha para ela e diz assim, tem bom ânimo. Ou como muitas vezes nós dizemos, levanta a cabeça. A tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé é a resposta. A tua confiança no Filho de Deus é a resposta. Então isso vale para você e para mim. A sua fé em Jesus é a sua força para caminhar, é a sua força para vencer a tentação, é a sua força para vencer o vale, porque no vale o Senhor está contigo também. Alguém diria assim que Jesus deu uma de coach, né? Hein, pastor Evandro? Fez ela reconhecer-se merecedora do amor de Deus. Outra característica de Jesus que nós precisamos, como discípulos dele, incorporar, é Jesus era acolhedor. Jesus não rejeitava ninguém. Em um texto muito conhecido de todos nós, Mateus 11, 28 a 30, ele diz, vinde a mim todos vós. Podem repetir comigo? Vinde a mim todos vós. Jesus não te excluiu, meu irmão, minha irmã. Ainda que você esteja enfraquecido, ainda que você esteja sentindo dor, Jesus não te excluiu. Ele diz, vinde a mim todos vós. Jesus é acolhedor. Esta igreja é acolhedora. Aqui há lugar para você, há lugar para todos. As nossas células é um lugar de acolhimento, de abraço, de intercessão, de restauração, de renovo, de ensino, de edificar uma nova criatura, aquela que tomou uma decisão por Jesus. Mateus 14, versículo 14, mostra um outro aspecto de Jesus que eu quero incorporar na minha vida e espero que você também. Diz, Jesus, depois de ter ministrado o dia todo, tomou o barco e foi fugir para dar uma pausa. E quando ele aporta na outra praia, a multidão havia seguido, estava lá a multidão. E o que diz? O que diz? Jesus olhou a multidão e compadeceu-se dela. Misericórdia, amor, compaixão. É o que Jesus tem para te oferecer, sempre. Mas não são só esse tipo de sentimento. Jesus também tinha algumas coisas que às vezes é o que mais prevalece em nós. Ira, indignação. Jesus se indignou. E aí eu fico muito mal, pastor Evandro e pastor Guto. Porque ele não se indignou com o povo, se indignou com os religiosos. Quando ele chega no templo e está lá aquela multidão de uma verdadeira feira livre. Cambistas, gente vendendo. E deixa eu dizer para vocês, a família sacerdotal era sustentada, só que a família sacerdotal, já naquele momento, era mais de 7.000 pessoas, com mais filhos. Não tinha celebração suficiente para tanto sacerdote. Mesmo tendo 3 celebrações consagradas todos os dias. Então, era uma maneira de ganhar dinheiro. E os cambistas, porque o dinheiro com que se fazia oferta no templo não podia ser o dinheiro romano, nem as moedas gregas. Tinha que ser a moeda cunhada no próprio templo. E aí, no câmbio, eles ganhavam lucro em cima. Então, Jesus estava percebendo que eles haviam transformado
o santuário de Deus num negócio. Infelizmente, a gente ainda enxerga esse mesmo exemplo dos judeus lá em Jerusalém, quando Jesus derrubou as bancas. E por fim, um versículo que a gente usou na escola dominical, quando perguntava assim, todo mundo tinha que responder na classe com um versículo bíblico. Quem é que já passou de ter que repetir um versículo como aluno da classe? E um dos prediletos do pessoal era João 11:35. Jesus chorou. Só isso. Aí não precisava muito cérebro para decorar. Jesus chorou. Mas você sabia que não foi só aí que Jesus chorou? Pelo seu amigo Lázaro. Jesus chorou em Lucas 19:35. Quando olhou para a cidade de Jerusalém e viu a iniquidade, viu os perdidos, viu os desviados do caminho do Senhor, viu a situação daquele templo, Jesus chorou. E eu acho que quando Jesus olha para as nossas cidades, ele continua chorando. O choro de Jesus deveria nos mobilizar para nos tornarmos arautos do reino, pregadores da palavra, testemunhas do Evangelho, pessoas que venceram a carne para viver no Espírito. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que o Ministério do Louvor me ajudasse. Se Deus ministrou na sua vida, se está difícil vencer a carne, se você quer ser discípulo e discípula, mas você precisa de uma visitação, porque Pedro conseguiu entender a linguagem de Deus por uma visitação do Espírito. Essa manhã é tempo de conserto. Se há alguma coisa que na sua casa, na sua vida, na sua família, você já sentiu e percebeu que não agrada a Deus, é o momento de você entregar isto. Porque Deus da Bíblia, irmãos, Ele não é sádico. Ele não estabelece metas, propósitos, que Ele não esteja disposto a acompanhar você, a segurar na sua mão, a caminhar contigo, para vencer esses obstáculos. Por isso, nessa manhã, eu queria que você desse a mão a Jesus, para que Ele te conduza na vitória sobre a carne, sobre o pecado, para uma vida de santidade, como discípulo e discípula do Senhor. Se você deseja isso, eu, pastor Guto, pastor Evandro, queremos orar por você, invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você reconhece que tem obstáculos que você não está vencendo, que há desafios que você precisa de graça e poder, convido você a deixar seu lugar e vir orar comigo. Jesus está com a mão estendida para você, para mim, permanentemente. Ela é a Surya Dharma.